Olá pessoal, meu nome é Matheus Almeida e nós vamos falar sobre o cenário e sobre os fundos de investimento em renda variável da Butiá Investimentos. Em agosto, tivemos um mês desafiador para os mercados de risco globais, a começar pelo cenário nos Estados Unidos, onde nós temos uma dicotomia entre a economia estar aquecida demais ou o risco da economia enfraquecer demais. Por um lado, a narrativa dominante tem sido de que a economia americana está muito forte. Se a economia americana estiver realmente muito forte, continuar forte, isso pode pressionar a inflação no país. Uma inflação pressionada levaria o Fed a ter que subir mais uma vez as taxas de juros americanas. Isso daí tem sido percebido nos últimos meses com uma subida de toda a curva de juros americanas. Isso é ruim para os mercados porque aumenta a taxa de desconto. E pelo outro lado, se a economia fraquejar demais e pender para uma recessão, será ruim para os resultados corporativos das empresas, o que também seria ruim para os mercados de risco. Ou seja, o único cenário bom para a economia americana é aquele cenário de meio termo, onde você não está quente demais, pressionando a inflação, e nem fraco demais, aumentando o risco de recessão. O cenário que vinha dominando era o cenário de uma economia aquecida demais. Com isso, as taxas de juros vieram subindo significativamente, chegando a bater 4,30, por volta de 4,30 nas taxas de 10 anos. Com isso, nós iniciamos uma posição aplicada, ou seja, apostando na queda dessas taxas de juros americanas de longo prazo, por acharmos que ela já atingiu um nível extremamente alto. E, além disso, corrobora com esse nosso cenário os últimos dados de emprego nos Estados Unidos, que vieram mais fracos do que vinha sendo projetado, confirmando aí nossa decisão. Como contraponto e como motivo para não ficarmos muito agressivos nesse posicionamento, nós temos alguns fatores que também ajudam a pressionar essa taxa para cima. Dentre eles, nós temos uma redução das compras de títulos do governo americano por parte de alguns países, como a China, o Japão, a Arábia Saudita, talvez com uma menor confiança como reserva nos títulos americanos depois das sanções que os Estados Unidos colocaram sobre a Rússia quando ela iniciou a guerra contra a Ucrânia. E, por outro lado, nós também temos um aumento da oferta de títulos no mercado por dois motivos. Um, por uma economia americana deficitária e com crescimento da dívida, e dois, com o Fed fazendo o programa de Quantitative Tightening, ou seja, o oposto do Quantitative Easing ali, onde ele fazia a compra de títulos, agora ele está reduzindo o seu balanço, fazendo a venda de títulos. Ou seja, nós temos um certo descompasso em relação ao histórico dessa oferta e dessa demanda, com alguns países comprando menos, enquanto o Banco Central americano e o Tesouro emitem mais. Isso também gera uma certa pressão para aumento dessas taxas longas, ou seja, nos colocando com um pouco mais de cautela nessa posição, por isso ela fica sendo uma posição pequena. Além das preocupações com a taxa de juros e com a economia americana, também preocupam a economia chinesa, que não está demonstrando sinais de que vai se livrar de sua crise imobiliária, apesar de que o governo está criando vários estímulos ao mercado imobiliário e à economia em si. E, por outro lado, também, como fonte de preocupação, nós temos a economia europeia, que está fraca e com uma inflação menos controlada do que a economia americana. Agravando o cenário de riscos para o mercado local, nós tivemos um aumento do risco fiscal. O governo apresentou o seu orçamento para o ano de 2024. E nesse orçamento, nós temos projetado um aumento muito forte de despesas. E é praticamente certo que esse aumento de despesas fortes realmente acontecerá. E do lado da receita, que o governo também projetou uma forte expansão para tentar atingir um déficit zero, esse lado da receita é muito mais incerto, por dois motivos. Um, para essa expansão forte da receita projetada pelo governo, ele ainda depende da aprovação pelo Congresso de diversas medidas de aumento de tributação. E nós achamos que o Congresso vai ser resistente a essas medidas. E, por outro lado, as expectativas incorporadas para esse crescimento de receita, seja pelo crescimento econômico, seja por outros fatores, também nos parece demasiadamente otimista. Ou seja, provavelmente o governo não vai conseguir chegar no déficit zero, vai ter um déficit fiscal
relativamente elevado e vai levar a nossa dívida pública a continuar uma trajetória ascendente. Então, isso é muito negativo para os mercados financeiros, pois acaba pressionando todas as expectativas para a taxa de juros futuras do Brasil. Ou seja, além de lá fora, a taxa de juros americanas já fazer com que a nossa taxa de juros suba, o risco fiscal coloca um segundo peso de aumento de taxa de juros nos mercados locais. Então, nossas curvas de juros pré-fixadas e curvas de juros real abriram bastante nesse último mês. Apesar deste aumento de risco no cenário, essa abertura das taxas aumenta o retorno esperado para investimento em títulos, e o que nos levou a aumentar nossa posição aplicada na curva de juros real na parte média da curva, sendo que nossa principal posição de risco desde o último mês é de uma posição aplicada na parte curta da curva de juros real, onde nós temos uma assimetria interessante no momento entre risco e retorno. Nossa posição aplicada em juros reais nos garante maior proteção aos riscos inflacionários que temos em nosso cenário, seja ele pelo expansionismo fiscal, seja pelo risco de uma mudança da composição do Banco Central para uma diretoria mais dovish, seja pelos impactos do preço do petróleo que vem subindo na esteira de reservas menores nos Estados Unidos, como o OPEP que tem restringido mais a oferta. Para contrabalancear esse aumento das posições aplicadas em juros real, nós reduzimos nossas posições aplicadas em juros pré-fixados e reduzimos também nossa alocação em bolsa local. Apesar de ainda vermos um valuation esticado, zeramos nossa posição vendida no S&P, onde aguardamos algum trigger para reiniciar essa posição de venda, seja ele uma desaceleração econômica mais forte, uma inflação resiliente, ou que as empresas relacionadas à inteligência artificial demonstrem resultados menores do que o esperado. Com relação aos ativos de crédito privado, a inflação comportada permitirá ao cupom a dar sequência ao ciclo de cortes, mantendo o ritmo de 50 bips de redução. Nesse sentido, acreditamos que o relaxamento monetário, mesmo que gradual, contribuirá para o aumento de confiança das empresas a acessarem o mercado de capitais, com o objetivo de uma melhora em sua estrutura de capital e alongamento dos compromissos de curto prazo, mantendo a boa dinâmica recente dessa classe. Com relação à alocação dos fundos de ações, com o aumento dos riscos, nós elevamos também o nosso nível de caixa. Além disso, aumentamos nossa alocação em empresas ligadas a commodities, como Vale, cujo valuation está extremamente atraente, e além disso, está com o preço do minério de ferro com uma simetria, ao nosso ver, positiva. Apesar de toda a desaceleração chinesa, os preços do minério de ferro ficaram bem resilientes, ou seja, nos dá a impressão de que os fatores micro de sustentação dos preços do minério são mais positivos. E se a China conseguir reestimular sua economia, igual está tentando, e os preços de minério subirem, vai tornar uma alocação em Vale extremamente interessante. Além disso, aumentamos a alocação em outras empresas de commodity ligadas ao petróleo, que também, como dito anteriormente, está com seus preços pressionados. Aumentamos principalmente a alocação em PetroRio, que se beneficia, além dos preços do petróleo, do seu crescimento de produção e tem uma qualidade operacional excelente. Apesar disso, mantemos nosso investimento em empresas de qualidade ligadas à economia doméstica, como Vivara, além de outras empresas de qualidade que se beneficiam da queda da Selic, como Vamos e Localiza no setor de locação e Curi no setor imobiliário de baixa renda. Por outro lado, reduzimos nossas alocações em empresas que podem ser as mais prejudicadas pelos aumentos de imposto que o governo vem propondo. Então, reduzimos nossas posições em Assaí, Grupo Mateus e Itaú. Essas foram algumas de nossas considerações sobre o nosso cenário e posicionamento dos fundos da Butiá Investimentos. Para conhecer mais sobre a gestora e mais detalhes sobre nossos posicionamentos, acessem nosso site, butiainvestimentos.com.br, ou acessem nossas redes sociais, @butiainvest no Instagram e Butiá Investimentos no LinkedIn e no Facebook. Obrigado e abraços.